Salve os irmãos, as irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos abençoe mais uma vez, quando juntos examinamos a sua santa e bendita palavra. Nós vamos meditar hoje na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 14, que fala sobre o dom de profecias, o dom de línguas, a necessidade de ordem no culto. Então aqui tem muitas instruções para nós, quando nos reunirmos, nos comportarmos com decência e ordem e fazermos tudo para a edificação. Então nós vemos aqui o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, ele nos ensina para seguirmos o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E ele faz uma comparação da profecia com o dom de línguas. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. Porque ninguém entende e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Então aqui ele nos recomenda buscarmos principalmente o dom de profetizar. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então o que nós estamos sendo ensinados aqui? Estamos sendo ensinados para vivermos seguindo o amor, vivendo em amor e santidade, procurando com zelo os dons espirituais. Como que é procurar com zelo os dons espirituais? Como que eu vou receber um dom espiritual se eu não for espiritual? Eu não posso viver em carnalidade. Eu tenho que viver em santificação, vivendo em espírito e em verdade, para que então, tendo contato com Deus, o Senhor fazendo morada em minha vida, o Espírito Santo habitando em meu ser, aí vou produzir as obras do Espírito, e o Senhor vai me usar segundo o que houver necessidade. Então eu estou buscando os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Eu vou ficar buscando, Senhor, me usa em profecia. E profecia, nós temos aqui profecia como exemplo os profetas do passado, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Mas o maior profeta de todos os tempos foi Jesus Cristo. Nunca houve um profeta semelhante ao Senhor. E os irmãos lá reconheciam ele como rei, profeta, senhor, mestre, rabi, e a ponto de que aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, conversando com Jesus, não o tinham reconhecido, e o Senhor perguntou a eles: o que vocês estão conversando? O que é? Mas será que só você é estranho aqui, é peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas a respeito de Jesus, varão profeta, poderoso em obras? Então o Senhor Jesus era profeta e fazia muitas obras para glorificar o nome do Pai. Assim somos nós também. Quando buscamos o dom de profecia, o dom de línguas, de visão, de ministérios, e seja o dom que nós sentirmos de buscar e desejarmos, tem que ser para a glória de Deus, não para a nossa glória. Então medite nisso, que isso é muito importante. E quando nos reunirmos, nós vamos colocar em prática esses dons que nós recebemos de Deus. E aqui no versículo 26 em diante fala: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem hino, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3. E por sua vez, e haja intérprete. Se não houver intérprete, não se vai falar língua estranha. E antes daqui fala: quando vos ajuntais, tem salmo. Então o irmão tem a irmã que está lá, e Deus está dirigindo para salmodiar, adorar a Deus com um salmo. Traga esse salmo para a igreja. E outro tem doutrina. Mas quem que vai trazer doutrina? Mas não é pastor.
Mas se tem o dom de doutrinar a igreja, por que não pode trazer doutrina? Não, é só o ministério, só o pastor e o pastor que faz parte do ministério não pode trazer uma doutrina estranha ao que o ministério tem trazido. A doutrina de Deus é estranha, ensinamento, doutrina significa ensinamento. Então, se alguém tem ensinamento, que traga o ensinamento que Deus deu. Se você não pode falar nesse lugar que você está, sai daí, vai falar em outro lugar, obedeça a Deus. Não fique enterrando o teu talento porque os homens não querem que você faça o que Deus está te dando para fazer. Então aí tem revelação, conte a revelação. Tem língua, fale língua, desde que haja intérprete, como diz aqui no versículo 27. E se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, versículo 28. E aqui fala assim, nos ensina, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. 2 ou 3 profetas. E como que eu vou saber se o irmão é profeta ou não? Pelo testemunho dele, pelo que ele tem feito anteriormente, pelo que eu tenho ouvido dele, não somente nas reuniões da irmandade, da congregação, da igreja, mas no dia a dia, nas casas, nas visitas, nas orações. Eu vou ver o que esse irmão, essa irmã, como Deus está usando essa pessoa. E vou ficar atento para ouvir, guardar no coração e analisar. Como diz aqui, os outros julguem. Julguem o que? No momento ali, se é certo, se é errado? Não. A palavra diz assim, se a profecia cumprir, é de Deus. Se não cumprir, não tema esse profeta, porque não é de Deus. Com soberba falou tal profeta. Então nós temos que julgar com o passar do tempo. Se não cumpriu aquilo que o profeta ou a profetisa falou, então não é de Deus. Não tema, não dá mais atenção para essa pessoa. A não ser que Deus renove, que a pessoa reconheça que está fazendo errado, que não aceitou Jesus de verdade. Aí cada um vai ver como se aproximar dos irmãos e como ter comunhão com os irmãos. Então aqui nós estamos sendo ensinados. E se outro estiver assentado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Então está lá um profeta lá que está falando, é profecia, já pensou? Uma profecia, sendo o irmão ou a irmã sendo usado por Deus como uma profecia, e aí Deus levanta uma outra pessoa para falar profecia também. Então aquele que levantou primeiro, fique calado e sente-se. Por que isso? Para que tenhamos ordem no culto. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Todos aprendam o quê? A profetizar. A profecia é um dom de Deus. Como que nós vamos aprender dom? Não é isso. Para que todos aprendam a respeitar um ao outro, a dar honra uns aos outros. Então eu vou no culto, estou lá reunido com os irmãos, estamos lá sendo muito abençoados, e tem um irmão, uma irmã que começa a falar em línguas estranhas, mas não tem intérprete, mas levanta um outro interpretando, uma outra irmã interpretando, glória a Deus, a irmã está falando salmos lá, o irmão levanta um profeta, está profetizando, levanta o outro, o primeiro para, e aí o segundo continua, nossa, mas aquela profecia lá, aquela primeira profecia estava tão interessante, parece que estava falando comigo, e essa segunda profecia? Não, essa segunda não. Então, com você era só aquilo. Ou Deus teria perdido o controle? Não, muitas vezes pode acontecer, ou algumas vezes, pode acontecer de a pessoa que levantar em segundo lugar, querer falar por si. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos ouvir, e quando não cumprir aquela profecia, nós vamos nos afastar desse irmão, dessa irmã, porque você não deve, olha, você não interrompa mais o culto, não atrapalhe aqueles que estão servindo a Deus de verdade. Você que está com brincadeira aqui, você se retire ou fique lá no fundo sem atrapalhar aqueles que estão adorando a Deus em espírito e em verdade, não em carnalidade. Aí a pessoa vai aprender que dentro lá onde você está, existe ordem, existe amor, existe sinceridade. E é assim. Nossa, mas é rude? Não, não é rude, isso aí é amor. Corrigindo a pessoa que está se passando por alguma coisa que não é. E nós vamos aprendendo tudo isso aqui. Para que aprender tudo isso? Para colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, ensinando a outros também. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que significa isso? Significa que aquele que está profetizando está sendo usado por Deus. Mas Deus não toma a pessoa sem o consentimento dela e nem usa dela sem que ela continue no domínio da sua consciência, da sua vontade. Então o profeta está lá profetizando.
A hora que ele quiser parar, ele para. Ele não foi tomado por Deus e depois, quando ele termina a profecia, ele não sabe o que aconteceu, como se vê muitas vezes aí em possessões espirituais, que eu considero demoníacas, porque não existe espírito de morto que entre alguém. Morreu, acabou. A palavra diz que a morte sela o destino da alma, então acabou, não volta não, e nem fica vagando por aí. Deus abençoe essas pessoas que creem desse jeito, para que entendam a vontade de Deus e compreendam a palavra de Deus, que escutem o Evangelho, que a fé vem pelo ouvir, e vejam, confiram nas Escrituras, se é da forma que é ensinado o reino do céu, o caminho estreito. Então o espírito do profeta é o Espírito Santo que está na nossa vida. Eu, graças a Deus, sou batizado em nome de Jesus e tenho a presença do Espírito Santo em minha vida, mas eu não estou sempre em espírito, né? Eu vou viver em espírito como Jesus viveu, por exemplo, como Paulo também é o nosso exemplo, e tantos outros servos do passado, e muitos até do presente. Nós ainda algumas vezes colocamos a carnalidade à frente, né? Nós colocamos preocupação material, preocupação com a família, preocupação com o trabalho, preocupação com as coisas do mundo, com a política, tudo isso é carnalidade. Nós não podemos deixar isso entrar no nosso coração, na nossa vida. Não, mas se nós não fizermos, se nós não fizermos, não acontece nada, não. É Deus que tem que fazer. Então, quando o servo de Deus, a serva de Deus, se ocupa das coisas de Deus, Deus opera muito, 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 muito mais do que se nós estivéssemos colocando a nossa mão. Então a palavra diz, tira a tua mão, deixa eu operar, o Senhor diz. E diz para você, para mim, para todo mundo, vamos tirar a nossa mão, vamos deixar Deus operar. O que está no meu alcance, está aqui essa caneta que eu quero tirar daqui e pôr no bolso, eu vou fazer isso. Quero tirar do bolso, pôr em cima da mesa, vou fazer também. Está no meu alcance, eu posso fazer, não vai alterar nada, isso aqui é uma coisa minha, particular. Agora, quando envolve Deus, envolve a palavra de Deus, salvação, conserto das coisas aí, conserto no sentido de tornar todas segundo a vontade de Deus, é Deus. Então, ainda hoje, eu conversava com a minha esposa, Deus me mostrou uma coisa que eu não havia percebido, né? Às vezes a gente escuta um hino, e isso é aprendizado, nós vamos aprendendo a todo dia. Às vezes escutamos um hino, mas esse hino, olha que hino bonito, o outro não acha tão bonito, o que você acha, o que você não acha? Olha, esse hino foi escrito por um servo de Deus, uma serva de Deus, para quem? Para Deus, para glorificar o nome de Deus, exaltar a Deus, adorar a Deus. Então deixa Deus ver se é bonito ou não. Não é para nós que foi escrito, não foi para mim, não foi para você, foi para louvar e glorificar o nome do Senhor. Às vezes eu ouço os hinos e me coloco no lugar, me coloco assim como eu, glorificando o nome do Senhor através daquela música, daquela letra, daquele hino maravilhoso. Eu glorifico ao Pai com aquela palavra. Mas não é a mim que foi, para mim que foi escrito para Deus. E às vezes é uma oração. Então são assim as coisas. Tudo é para Deus, tudo é para a glória de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, pelo qual somos salvos. E é tudo com decência e ordem. Não é com desordem, não é agora eu vou fazer, eu quero isso, eu quero aquilo. Temos que tomar essa providência, temos que tomar aquela outra providência. Toda providência já foi tomada, está tudo nas mãos de Deus. O que nós temos que fazer é confiar em Deus, para que vivamos segundo a vontade de Deus. Que haja ordem, decência, para a glória de Deus, para a edificação, para que muitos possam ver que realmente há, sobre a face da terra, existem pessoas que servem a Deus com amor, com sinceridade, em espírito, vigiando, orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros. Que sejamos assim, servos e servas fiéis do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus e para a nossa salvação. Amém. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Amém.